Bom dia, queridos irmãos e irmãs, graça e paz. Estamos aqui para mais uma manhã de consagração na presença do nosso Deus e mais uma manhã de estudo da carta de Paulo aos Romanos. Dessa vez nós leremos do capítulo 1, dos versículos 22 ao 27. Esse é um texto muito polêmico, mas também muito importante para nós lançarmos bases da nossa fé e não nos deixarmos levar por qualquer vento de doutrina, não é verdade? Então vamos lá, Romanos 1, do 23 ao 27, diz o seguinte: mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Por isso, Deus entregou tais homens à imundícia pelas concupiscências de seu próprio coração para desonrarem o seu corpo entre si, pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Por causa disso, os entregou Deus a paixões infames, porque até as mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas por outro, contrário à natureza. Semelhantemente, os homens também, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpeza homens com homens e recebendo em si mesmos a merecida punição do seu erro. Tanto, irmãos, pegando o gancho da nossa semana passada, Paulo está explicando o motivo pelo qual ele quer viajar até a Espanha e pregar o Evangelho na Espanha. O motivo é muito simples, né? Não estão dando a Deus a glória que lhe é devida. E ele começa o seu argumento dizendo isso. Ele diz: Deus precisa ser glorificado. E para ele ser glorificado, é preciso que as pessoas o conheçam, é preciso que haja alguém que anuncie a palavra entre eles, que denuncie os seus pecados. Como nós falamos na semana passada, o ímpio também tem culpa, o ímpio precisa de arrependimento, ainda que ele não saiba o mal que está cometendo, ainda assim ele precisa se arrepender daquele mal, né? Porque sem arrependimento ninguém pode se achegar a Deus, nem ver o seu reino. E aí ele está dizendo o que aquele povo fez. Ele disse: mudou a imagem do Deus incorruptível em semelhança de homens e animais, né? Falando aí de divindades pagãs. E isso é muito claro para nós, gente. Isso é o pecado da idolatria. Você fazer imagens, tentar proporcionar alguma imagem de alguma coisa para ser adorada, ou até mesmo tentar imaginar, né? Colocar em um ícone a imagem de Deus é pecado diante de Deus, é idolatria diante de Deus. Isso é indiscutível. E aí ele entra num ponto que é muito interessante, muito controverso, que ele diz: por eles terem mudado a glória de Deus em imagem de homens e animais corruptíveis, qual é a punição para eles? A punição é que homens e mulheres se inflamem em sua própria sensualidade. Ou seja, que tenham relações íntimas, homens com homens, mulher com mulher. Ou seja, falando em português claro, homossexualidade, né? Então, a homossexualidade ela é claramente um pecado, está definido nas Escrituras que é um pecado. Depois, sobretudo na nova leitura sobre Paulo, do século XIX, muita gente tentou mudar isso, os adeptos da teologia liberal. Mas se nós temos como pilar a glória de Deus e a presença de Deus em nós, nós não podemos ter como parâmetro as coisas que são da filosofia humana, do entendimento humano. Amados, se nós não pautarmos a nossa justiça, a nossa sabedoria, se nós não pautarmos os nossos princípios pelo que Deus diz, pelo que Ele diz na sua palavra, nós vamos pautar pelo quê? Aí as pessoas dizem assim: é bom senso. Mas bom senso pela régua de quem? Pela régua da mente do homem pecador? Pela régua
do ser humano caído, escravizado pelo pecado, do ser humano que ao escolher entre Deus e a vida eterna e a sabedoria, o conhecimento do bem e do mal, escolheu o conhecimento e rejeitou Deus, que podia ter liberdade, podia ter tudo naquele paraíso, naquele jardim, e escolheu ouvir uma serpente. Esse ser humano que o tempo inteiro escolhe guerras, escolhe catástrofes, prejudica o meio ambiente, esse ser humano que adultera constantemente, que cai no pecado da idolatria constantemente, que mente o tempo todo, é esse ser humano que vai produzir alguma justiça de si mesmo? Amados, está escrito na palavra de Deus que toda boa dádiva, todo dom vem do alto. Tudo de bom que nós temos, o que nós podemos chamar de bom, é aquilo que vem de Deus. O que não vem de Deus, o que não está na sua palavra como uma atitude aprovável, o que no caso é uma atitude reprovável, amados, nós não podemos considerar como justiça. Não passa de mera sabedoria humana, não passa de mera filosofia humana, do homem que na verdade quer viver sempre em função dos seus prazeres, em função das suas vontades. Eu queria que os irmãos, que estão me assistindo, me respondessem. Como que Deus, quando foi na palavra dele, na história do Deus que nós conhecemos e que nós servimos, quando foi que ele mudou a palavra, mudou seus princípios para agradar os prazeres do homem? Nem quando existia a prática cultural da poligamia, do casamento do homem com várias mulheres, nunca Deus aprovou isso. Na questão do divórcio também, que podemos falar no outro vídeo sobre isso, mas a questão do divórcio, Jesus diz, Moisés instituiu isso para vocês, mas nunca foi assim desde o princípio. Ou seja, existem coisas que às vezes passam batido culturalmente, socialmente falando, mas espiritualmente falando, diante de Deus não passam. Não importa quantas gerações mudem, não importa quanto tempo passe, isso nunca vai mudar, esses princípios não mudam. Se nós observarmos somente o jeito como é que o nosso corpo é feito, nós vamos ver que não cabe. Não tem cabimento, não foi assim que Deus fez. O modo natural não é esse, tanto que ele diz aqui, mudaram o modo natural das suas relações. Ou seja, criaram algo que não é natural, algo que é contrário à natureza, algo que vai contra o sistema do que foi criado, em perfeição, em exatidão. E amados, tem muita gente caindo nessa conversa, porque confunde o ser humano com o pecado que ele pratica. Por acaso homossexualidade é um pecado maior do que os outros? Não. É tão pecado quanto a mentira, quanto o adultério, quanto o roubo, quanto o assassinato. É tão pecado quanto. É tão necessário o arrependimento quanto. E às vezes você vai lutar contra esse pecado, assim como todos os outros, pelo resto da sua vida. Vai ser uma luta até o fim da sua vida aqui nessa terra, você vai lutar contra isso, talvez. Talvez você viva nessa constante luta. Você nunca evidencia uma cura completa em sua carne, nesse sentido, tanto desse pecado do homossexualismo, quanto de qualquer outro pecado. Mas o importante é continuar a lutar e não ser um iníquo. O que é o iníquo? O iníquo é aquele que julga diferente da forma como Deus julga. Pecado é errar o alvo, você tentar acertar e errar. Iniquidade já é quando você sabe que é errado, mas você considera o certo, você considera o errado certo. Aquilo que Deus considera errado, você considera certo. Aquilo que Deus considera injusto, você considera justo. Aquilo que Deus considera abominável, você considera aceitável. Aí muitos podem dizer assim, mas pastor, mas Deus é amor. Quem garante que foi assim que ele escreveu, amados? Só a Escritura. Comemoramos no final do mês passado a Reforma Protestante. Se nós não nos apoiarmos nas Escrituras, nós vamos dar lugar a todo tipo de aberração que você pode imaginar. Todo tipo de aberração que você, meu irmão e minha irmã, vê às vezes dentro de igrejas, dentro de lugares por aí, você vê na internet, todas essas aberrações começam quando a gente passa a parar de observar essa palavra aqui.
E aí começa a dar lugar, me desculpa a expressão, às doideiras, às loucuras. Se nós não tivermos uma boa exegese, uma boa hermenêutica, pregadores responsáveis, que sim, observem os aspectos culturais, mas que também consigam discernir aspectos culturais de princípios eternos, nós vamos sempre dar lugar às aberrações. E Paulo está dizendo aqui, qual é então o castigo para o homem quando ele peca? O castigo para o homem é mais pecado. A palavra não diz que um abismo chama outro abismo? Ele diz, o homem, aquele povo da Espanha, pecou na idolatria. O que Deus fez? Abriu uma janela para mais um pecado. Um abismo foi chamando outro abismo. Deus que levou eles até aquelas condições? Não. Deus os entregou. Deus não fez eles assim. Homossexualidade não é identidade. A sua identidade não é definida pela sua sexualidade. A sua identidade é definida pelo que você foi gerado em Deus para ser. Alguns querem definir sexualidade como um aspecto identitário. A minha identidade não existe. Se você nasceu mulher, a sua identidade é de mulher. Se você nasceu homem, a sua identidade é de homem. E digo mais, a sua identidade supera muitas das vezes os aspectos da sexualidade. Mas eles jamais vão superar os arquétipos daquilo que Deus projetou o homem e projetou a mulher para ser. Uma coisa são os estereótipos, outra coisa são os arquétipos. Existem arquétipos no homem e na mulher que filosofia nenhuma, pensamento nenhum podem mudar. E ele diz então, qual é o castigo que Deus dá? É que peque mais. E veja, ninguém comete um ato de homossexualidade sem prazer, não é verdade? Então aquilo que Deus entrega e permite pela janela que o próprio ser humano abriu para o pecado, acaba sendo algo prazeroso na carne para essas pessoas, mas que trará peso de condenação. Mas a culpa é de Deus? De forma nenhuma. Deus chamou o povo para a santidade e estava levantando Paulo para essa santidade, para essa pregação de arrependimento, dando essa oportunidade a esse povo de se arrepender e voltar. Mas agora, o estado que o homem se encontra, lamentável, miserável, nunca vai ser culpa de Deus. A única coisa que Deus faz é ver que o homem está enveredando para o pecado e permitir que ele peque mais. Permitir que outros abismos se abram, porque Ele não pode nos obrigar a estar com Ele. Ele não nos obriga a sermos homens e mulheres de Deus. Ele nos dá escolha. Ele nos dá arbítrio. E nós escolhemos para onde nós queremos seguir. Mas o que eu quero trazer de reflexão hoje para os irmãos é que nós não podemos confundir as nossas paixões com os propósitos santos de Deus. Deus nos criou para a liberdade. Deus nos criou para a santidade. Deus nos criou para sermos felizes. Mas às vezes o que nós pensamos que é felicidade não é felicidade segundo o coração de Deus. E é hora de nós orarmos ao Senhor e pedirmos, Senhor, dá-me um coração igual ao teu. Dá-me uma mente igual à tua, para que eu não seja um iníquo, para que eu não cometa iniquidade, para que eu julgue com equidade, para que o meu julgamento de certo e errado esteja de acordo com o de Deus. Davi não foi chamado de homem segundo o coração de Deus porque ele era perfeito. Davi cometeu vários pecados, e pecados estes que a Bíblia não quis ocultar, está lá registrado. Mas Deus continuou o chamando de homem segundo o coração de Deus, porque o julgamento dele de certo e errado, o julgamento, o coração dele estava de acordo com o coração de Deus. Ele sabia que o que era pecado era de fato pecado. E ele sabia que o que era certo era de fato certo. Por mais que ele errasse por ser humano, ele não trocava os valores dele por valores de mentira. E eu faço um convite, amados irmãos e irmãs, se você tem trocado os valores de Deus pelos valores dessa geração corrompida, eu te convido a orar nessa manhã. Você possa verdadeiramente fazer
dessa manhã uma manhã de reflexão, de consagração ao Senhor, pedindo a Deus para que o seu coração esteja de acordo com a vontade de Deus, para que a sua mente seja transformada, conforme Romanos 12 vai dizer, para que a gente possa experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Não confunda o ser humano feito à imagem e semelhança de Deus com o pecado que ele comete. O pecado que ele comete não define quem ele é, porque se ele se arrepender e crer no Evangelho, ele será nova criatura. Assim como nós, que nos colocamos na posição de pregadores, nós não somos melhores do que ninguém, mas nós sabemos qual é o caminho da verdade, qual é a vida, porque Ele nos revelou, porque Ele nos amou primeiro e porque Ele nos salvou para o seu propósito eterno. Que você possa compartilhar essa palavra, que você possa refletir nesse texto à luz do Espírito Santo de Deus e que você possa ser tremendamente abençoado nessa manhã. Que Deus te abençoe, meu querido e minha querida, e que você possa ter uma manhã de consagração abençoada na presença de Deus. Deus te abençoe e um excelente dia.